Olá, estamos começando mais um episódio do Abradilan Cash. São conteúdos que você pode ver no YouTube e ouvir no Spotify, você escolhe. Este projeto da Abradilan tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico como um todo, com conteúdo de qualidade, profissionais renomados, especialistas, como o César Bentin, que está aqui comigo hoje, do IQVIA, a empresa que audita o setor. César, muito obrigada pela sua participação aqui no Abradilan Cash. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui junto contigo e com o time da Abradilan, e que, aliás, deixa registrado parabéns aí pela feira, que foi, ou está sendo, né? Estamos no finalzinho, no último dia, mas está sendo maravilhoso as interações. Eu só estou ouvindo boas notícias. Para você que está assistindo a gente, o Abradilan Cash, essa primeira temporada, digamos assim, foi gravada toda aqui no Abradilan Conexão Pharma 2023, por isso que o César está fazendo referência à feira, realmente sensacional. E a gente vai falar de mercado farmacêutico, né? O César é o homem do mercado farmacêutico, sabe tudo, tem todas as informações, todos os dados, então eu quero aproveitar bastante a presença dele aqui com a gente. A gente já está aí caminhando com 2023, mas para a gente poder falar de 2023, eu quero voltar um pouquinho no tempo e falar de 2022. Quero te perguntar como foi o desempenho do mercado no ano passado e quais categorias mais se destacaram, César? Nós fechamos, o ano de 22 foi um ano muito bom para o varejo, mesmo quando nós comparamos o varejo farmacêutico com os demais setores varejistas, o setor farmacêutico tem um destaque sobre todos os outros. Inclusive, é um acompanhamento que o IBGE faz, né? E a gente acompanha para fazer um cross-checking com o nosso mercado e bate as duas informações, né? O mercado farmacêutico vem muito forte, muito resiliente, apesar de um PIB crescendo 2,9%, né? Que foi o fechamento do ano. Nós tivemos um fechamento de crescimento de 16% no ano. Nossa, altíssimo, né? Hein? É verdade que boa parte disso vem de inflação, um pouco vem de crescimento de volume, propriamente dito, e um pouco de inovação, né? Que acaba chegando. Mas foi um ano super positivo. Para a gente comparar, você consegue dar exemplo de algum outro setor para a gente? Por exemplo, se você pega o setor de vestuário, eles viveram de épocas muito pontuais do ano, né? De grandes datas, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, aí eles conseguiram algum pico. Agora, o setor farmacêutico é consistente a atuação. Isso um pouco já fruto da pandemia, que trouxe pela essencialidade do setor ficar aberto quando todo mundo estava fechado, isso acabou ajudando na alavancagem de alguns itens de farmácia que não necessariamente eram um destino, né? Shampoo, sabonete, enfim, conveniência como um todo. Mas nós fechamos o ano muito bem e isso pouca gente fala, mas é importante ressaltar, da eficiência do setor farmacêutico. E isso não só da farmácia, mas a distribuição, que não fechou um dia, e também a indústria que conseguiu, apesar de todas as dificuldades de supply, atender relativamente bem toda a cadeia. Então, tem aí por trás desse belo desempenho uma eficiência muito grande e que a cadeia toda foi testada durante a pandemia. Eu acho que tem bons frutos para a gente por aí. Mas tem também aquilo, a gente está falando de medicamento, e medicamento é um bem essencial. As pessoas precisam do medicamento para curar doenças, né? Isso é um fato que a gente não pode ignorar, né? Mas assim, esse crescimento que você pontuou, ele vem mais da categoria de medicamento, da categoria de não medicamento. Como a categoria de não medicamento está se desenvolvendo? Qual é a representatividade dela, melhor perguntando, nesse crescimento que você colocou? Hoje, se você separar a farmácia, 52% do que se vende em faturamento é medicamento sob prescrição. 15% vem dos medicamentos isentos de prescrição e o restante, praticamente 30%, 33%, vem de não medicamentos, que é um crescimento e uma construção importante. Então, tem tendência de crescer ainda mais? Olha, tem, mas isso depende de alguns fatores, como, por exemplo, uma expansão do autosserviço, né? Então, a expansão do autosserviço está muito ligada a uma disponibilidade maior de itens. Porém, quando você pega somente o autosserviço, o MIP, medicamentos isentos de prescrição, é 40% de peso de tudo que se vende no salão. Então, sem uma boa gestão de MIP, é muito difícil você extrair um bom resultado da tua área de salão. Então, ao mesmo tempo que é muito importante estar atento para as outras categorias, eu fiz uma palestra aqui falando sobre o áreas da farmácia, que é um conceito que a IQVIA desenvolveu com todo o setor, com a indústria, com o varejo, a distribuição e também a academia.
em que a gente procurou colocar uma planta baixa para a gente identificar quais eram todas as áreas da farmácia e a importância de cada uma delas. Eu vou dar um spoiler. Ainda a área de conveniência pesa muito pouco, coisa de 1,5% do faturamento, mas cresce 40%, 45%. É uma boa notícia, mas onde é que eu vou colocar esses itens no sortimento de espaço que eu tenho da farmácia? Então requer muito planejamento, né, para eu continuar aproveitando, né? Então, o não medicamento, tá bom, o medicamento está lá atrás do balcão, está lá atendendo todas as normas sanitárias, e tudo que está para fora do salão, ao alcance do consumidor, etc. Mas ainda assim o MIP continua apostando, sendo muito importante, né? Você está dizendo que a farmácia não tem espaço e a gente tem discutido muito a ampliação do mix, por exemplo, com a categoria de testes e aparelhos. Eu fiz um episódio sobre isso. É difícil, né? A farmácia não tem espaço, mas ao mesmo tempo ela precisa aumentar o mix. A gente viu isso no próprio debate aqui do evento, para atender o consumidor. Fiz um programa sobre produtos de bem-estar, sobre a categoria de bem-estar na farmácia. Será que a farmácia vai conseguir dar conta de gerenciar esse mix, esse sortimento grande? Consegue. Por que eu digo isso? É muito a profissionalização do setor. Mas quando nós puxamos, assim, de todos os itens trabalhados numa farmácia, numa região, 6, 7% faz 80% do faturamento. Não estou dizendo que não precisa ter os outros, só precisa ter esses. Você precisa ter um sortimento. Mas o core business, né, o mais importante do negócio, ele se concentra em relativamente poucos itens. Quais são esses itens para a sua região? Ou como nós falamos, da curva ABC? Tem a ver com a curva ABC. E nesse aspecto, a curva C ficaria fora desse Pareto. Mas você precisa ter curva C também, porque tem clientes e clientes, né? Então, eu acredito que tem um investimento para ser feito não só em abertura de espaço do salão, mas como cada vez mais ser criterioso nas escolhas. Para medicamento é um pouco mais fácil, medicamentos sob prescrição. MIPs também, que são as marcas. Agora, higiene e beleza e tudo que está no salão é bem mais complexo, porque o ciclo de vida é mais rápido, então as escolhas são mais difíceis, precisa de um pouco mais de atenção, mas dá para fazer. E para 2023, quais são as expectativas de crescimento do setor? Agora em maio nós temos um evento que é já tradicional da Equivia, que é o World Review, que é por volta do dia 20 de maio, por aí, onde nós vamos rever as nossas projeções que foram feitas no final do ano passado. Ah, vocês estão preocupados? Não, até agora, tanto que sempre que nós temos essa pergunta, nosso crescimento estimado para o ano é de 11,3%. Em PPP, né, que é uma medida que a gente tem, porque só explicando para quem não entende essa dinâmica, nós temos 3 diferentes dimensões. Unidades, que é somente unidades, o preço praticado ao consumidor, que nós chamamos de CPP, que é o número que o varejo olha, e tem o PPP, que é o número de aquisição que a farmácia adquire dos distribuidores ou diretamente dos fabricantes como um todo. Em PPP, que é uma medida mais líquida, né, um preço mais líquido, é esse crescimento de 11,3%. Varia um pouco para cima. Vocês consideram é bom, 2 dígitos, né? 2 dígitos sempre. Nós estamos aí com um cenário de inflação ainda relativamente alto, taxa de juros alta, etc. Uma perspectiva de crescimento da economia bem mais baixa do que isso, mas a gente continua acreditando que várias categorias vão ter um crescimento importante, vão continuar a ter um crescimento importante. Então vamos falar da categoria de vitaminas, suplementos, polivitamínicos. Essa categoria, isso foi muito falado, ela teve um boom durante a pandemia. Sim. Ela vai cair agora? O interesse do consumidor vai diminuir? Vou dividir, para te responder essa pergunta, dividir em 3 grandes categorias. Tá. As vitaminas, os complexos vitamínicos, que são aqueles mais robustos em termos de oferta do que nós temos dentro do nosso produto. São os polivitamínicos, por exemplo. As vitaminas isoladas e até de mais baixa dose, como a vitamina D, por exemplo. E os nutricionais, que nós chamamos na Equivia, que é uma categoria que vem crescendo a despeito de qualquer coisa que aconteça, que são os leites. Tanto os infantis, então os leites infantis e os leites adultos, né? Que estão aparecendo com uma força muito importante, né? Porque está se lançando leites com
suplementação de proteína adicionada, com cafeína, etc. E isso está vendendo na farmácia. Para cada um desses setores, creio que este último que eu falei continua com um crescimento muito forte, porque realmente pegou, e assim, tem uma essencialidade da compra também, porque os consumidores já entenderam que na farmácia tem, não precisa comprar no supermercado. Então as taxas de crescimento ficam na casa de 25%, 30%, e tem canal que apura um crescimento de 40%, 43%. Então esses leites, né? Então é importante cuidar, porque tem alguns tipos de leite que a criança, até o bebê muitas vezes, precisa tomar. Então é uma questão de necessidade, quase que como se fosse um medicamento mesmo. Então, de fato, um olhar criterioso e cuidadoso, e são poucos fabricantes, nós temos, se não me falha a memória, 3 fabricantes, a Nestlé, a Danone e a Abbott, mas majoritariamente são esses 3 que têm essas soluções. Então, esse é um mercado que eu olharia com bastante cuidado, porque é um mercado em ascensão e eu não vejo uma desaceleração, pelo menos no curto prazo. Agora, as outras 2 categorias, a gente vai ter que ser mais criterioso, porque teve o boom, todo mundo queria melhorar a imunidade, então muita gente migrou para isso. Mas as marcas talvez não tiveram tempo de construir na cabeça do consumidor o conceito da reposição de vitaminas para melhorar a imunidade, por exemplo. Então, passou esse período, foi um período curto para você mudar comportamento. Então, farmácias, junto com os fabricantes, com as marcas, vão ter que entender cada vez mais qual é o encaixe e que tipo de vitamina que o consumidor topa continuar despendendo algum investimento para se manterem saudáveis, ou se a gente vai voltar para o status como de antes, né? Então, para você não ficar sem uma resposta, a gente já viu uma estabilidade, até uma certa queda da performance, principalmente das vitaminas, dos multivitamínicos. Não é desesperador, porque continua sendo o 4º maior mercado dentro dos MIPs, por exemplo. Portanto, é uma categoria importante, mas a assertividade vai ter que ser maior, porque tem inflação, menos renda, então as pessoas vão ser cada vez mais criteriosas na compra. Além da categoria de nutricionais, vocês identificam alguma outra categoria promissora para 2023, 2024? Conveniência, que ainda representa muito pouco. Então, muitos lojistas podem olhar assim e falar, não representa muita coisa, mas a conveniência cresce a taxas de 40% no Brasil. E quando você quebra por região e até por estado, você encontra zonas de oportunidade até mais agressivas do que isso, porque depende muito do varejo estar se preparando e ampliando essas áreas para abarcar produtos de conveniência. Então, acho que tem isso. A gente vai falar já do digital, mas acho que toda a parte de cosmético, né, especialmente os dermocosméticos, tem uma situação que ainda é muito cedo para a gente resolver, que é em relação ao digital, né? Que a cesta do digital ela tem algumas diferenças bem importantes quando você olha em relação ao varejo físico. Eu quero falar dessa cesta depois, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Cesta digital. Agora, César, na categoria de medicamentos, como está isso? Assim, em 2022 a gente teve o quê? Muito genérico, muito marca, muita referência. E para 2023, qual a projeção de vocês? Então, o crescimento é esse que eu disse, né, na casa de 11%. Para o mercado como um todo, a gente não quebrou categorias. Mas assim, vamos olhar alguns fenômenos. O genérico está aí para proporcionar acesso. E ele continua fazendo esse papel com boas taxas de crescimento. Agora, durante a pandemia, onde as companhias que investem bastante em visitação médica, elas em 2022 voltaram com muita força. Em 2023 até ampliaram as suas forças de vendas. Então isso deve trazer um volume de prescrições médicas bem aumentado em relação aos anos anteriores, porque agora é possível acessar praticamente como era há algum tempo atrás. Deve ter algumas restrições, principalmente em hospital, E a prescrição médica ela ainda tem uma participação muito grande na farmácia, né? Sem dúvida. 52% é produto sob prescrição médica e a maior parte desses 52% é produto sob prescrição, né? O que nós chamamos de RX promovido, ou seja, que a alavanca de consumo está ligada à geração de uma receita, né? Depois vem o genérico e por último vem os similares. E o genérico e o similar, aí tem acho que é importante citar para a audiência aqui, que nós estamos diante de um início do governo que está discutindo farmácia popular. Sim.
Então, acho que é um assunto muito importante da gente acompanhar a movimentação, que pode não depender do lojista, mas vai depender da sociedade civil organizada. O que vai se fazer com o programa Aqui Tem Farmácia Popular? Vai ampliar a gratuidade, porque hoje você tem uma cesta de moléculas que é gratuita e outra coparticipada. O governo vai ampliar a gratuidade sobre as coparticipadas? É uma possibilidade. Portanto, vai gerar mais acesso, mais gente indo na farmácia. O quanto vai se colocar a mais? Porque quando nós olhamos, isso é dado do governo, desde 2015 até o ano passado, houve uma diminuição, se bem que nos últimos 3 anos houve uma estabilidade do dispêndio com farmácia popular pelo governo federal, na casa de 2,5 bilhões. No início era 3,5 bilhões. Essa queda de investimento levou a uma perda de 10 milhões de consumidores ou de pacientes que se utilizavam do programa. Quanto que vai se colocar a mais para ofertar mais produtos? E o terceiro ponto que a gente precisa acompanhar é o aumento de número de CNPJs, que ainda está muito represado. Se é um programa de acesso, nós precisamos ampliar. São cerca de 33 mil farmácias. Pois é, nós temos 90 mil no Brasil. Nossa, é pouca coisa. Tem muito ainda para credenciar, né? Nos nossos acompanhamentos, só nos últimos 2 anos, nós temos mais 10 mil farmácias ativas no Brasil, só nos últimos 2 anos. E já tem um certo congelamento já há 5 anos. Então nós temos uma defasagem muito grande. Isso vale para a farmácia independente, para associativismo e também para as grandes redes, né? Então, é uma outra coisa muito importante para a gente acompanhar, que pode sim influenciar no crescimento do setor, porque é mais gente se tratando, procurando a farmácia e procurando orientação. Sempre costumo dizer que a farmácia é um lugar de acolhimento. As pessoas vão lá para receber orientações, etc. Não é um lugar de abastecimento. Então, ao ir buscar o seu antihipertensivo, o seu antidiabético, etc., as pessoas vão procurar mais informações que, no conceito de atenção farmacêutica, ela pode sair da farmácia com mais alguns produtos para ajudar na terapêutica dela. Bom, o setor realmente está com muita expectativa no Farmácia Popular, né? Eu já conversei com algumas pessoas, com o Instituto Cuida Brasil, com uma outra farmacêutica que atua na área regulatória do Farmácia Popular. Tem a questão do orçamento. O governo anterior estava prevendo um orçamento de 1 bilhão, né? Para 2023, me parece que eles conseguiram chegar a 3 bilhões nesse novo governo. Enfim, tem aí muita expectativa. Realmente, eu acho que com grande chance disso acontecer, né? Mudando um pouco de assunto agora, César, a gente observa uma tendência muito, muito forte, né, de as farmácias independentes participarem de agrupamentos. Aí eu estou falando de associativismo, licenciamento e franquia. Vocês observam essa tendência dentro do IQVIA e o que vocês acham dela? Assim? Quer dizer, vocês acham que é um caminho mesmo para o independente sobreviver, né, dentro dessa competitividade acirrada que a gente tem? Sim, sem dúvida. Quando a gente quebra o mercado para entender um pouco mais profundamente, tem lá as redes, você tem o associativismo e tem as independentes. E eu diria para você assim, você tem as redes com um profissionalismo já estabelecido e com as suas, não certezas, porque certeza ninguém tem, mas com as suas apostas muito bem definidas e cada vez mais profissionalizadas. Na outra ponta dos independentes, eu não vejo isso, mas eu vejo uma resiliência muito grande. É um setor muito resiliente, a farmácia independente. Então existem muitos empresários que têm uma capacidade profissional muito grande, mas ela é limitada em relação ao poder de fogo que teria uma grande rede. E nesse aspecto pode ser um caminho para juntar forças e encaminhar para um modelo que é muito forte no Brasil e, sinceramente, eu não conheço esse modelo em outros países do associativismo, como ele foi implantado no Brasil, que já é um modelo de sucesso, né? De conseguir ajudar o farmacêutico ou o empresário a comprar bem e a vender bem. E aí todas as ferramentas de gestão. Então, sim, é uma maneira de aumentar a competitividade desse setor que já é resiliente. E talvez, se ele ampliar a resiliência dele indo para o associativismo, de alguma forma, com algum modelo ou que está estabelecido ou com alguma variação, é um caminho bem estabelecido. Porque o associativismo ele vem com uma taxa de crescimento superior ao do mercado já há algum tempo, né? Mostrando, além de uma performance interessante,
ela também é consistente, o que mostra que o modelo vem funcionando bem, né? Maravilha. A despeito das redes, que vamos dizer, elas puxam muito o caminho, né? Então, a maneira como se trata, a contribuição das redes, não apenas em termos mercadológicos, mas em termos de apontar caminhos, é muito importante, né? Então, muita pesquisa que é feita nas redes, muito investimento em marca e para entender comportamento do consumidor. Então, eu acho que todos os 3 grandes canais que nós temos, eles têm contribuições diversas, né? Que geram um ambiente super competitivo, que está cada vez mais competitivo entre eles mesmos, né? Maravilha. Vamos falar um pouquinho dos canais digitais, né? Eles estão crescendo, né? Os números mostram que eles estão crescendo. Mas é positivo isso para a farmácia, para o setor? Vale a pena investir? É uma tendência mesmo? Ou a loja física vem ganhando ainda mais força, principalmente por conta dos serviços de saúde, e talvez não faça tanto sentido investir grandes quantias num e-commerce ou numa participação no marketplace? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, eu não tenho dúvida que é uma parte, como é que eu vou dizer? Eu diria que ele faz parte do ecossistema. E hoje ele tem uma participação na casa de 6,5%. Uma participação baixa, né? Baixa, mas já foi 1,5% há pouco tempo atrás. Então isso eu estou a falar, vem crescendo, porque você deve ouvir em todo lugar, vem crescendo. Sim, cresce, mas é 6,5%. Mas atenção, isso é média de mercado. Então existem as redes, lembra que eu acabei de dizer, existem redes que já chegam a quase 20%. Né? Então tem os exponenciais aí que estão mandando e conseguem capturar muito. Agora, quando a gente cai para o Brasil afora, um e-commerce resumido, bem resumido, uma boa estratégia do WhatsApp é extremamente útil, extremamente eficiente. Um WhatsApp bem feito. E existem as ferramentas digitais aí que estão ao alcance de todo mundo. E a gente já falou em outros episódios aqui sobre isso. Basta estudar. Então, porque assim, as pessoas olham a digitalização, olham o e-commerce de um monstro gigantesco, eu preciso de um marketplace, etc. Tem vários caminhos, várias alternativas que cada empresário vai conseguir encontrar o seu caminho. E assim, é a conveniência, muitas vezes, do consumidor de acabar adquirindo. Eu acredito muito mais no conceito que, por mais que já está um pouco machucado esse conceito, e ele não é tão antigo, que é o phygital. Ou seja, é o físico com o digital. E qual que é o balanço entre um e outro, dependendo da categoria? Porque quando você vai olhar a dispersão de portfólio do canal físico contra o digital, tem importâncias significativas e mudanças significativas. Por exemplo, o dermocosmético para o varejo total, 6,5%, por volta disso. Quando você vai para o físico, chega perto de 20% de importância, de peso na cesta. É muito significativo. Então, se eu fosse lojista, o que eu estou fazendo de soluções digitais para conseguir trazer o meu consumidor no canal digital? Porque é uma compra mais programada também. E é uma compra que talvez ele queira olhar a caixinha, pegar a caixinha, perguntar para o farmacêutico, será? Pode ter mais ser. Informação. Pode ser, mas numa recompra, ele vai no digital. E a gente falou isso aqui, né? Exatamente. Esse primeiro contato com o produto, que ele precisa da informação, ele usa a loja física. A loja física tem esse papel. Depois que ele já conheceu o produto, aí sim ele pode continuar no digital. Faz todo sentido isso. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, vamos pegar o contraponto, o MIP, que no varejo total é 40% do autosserviço, e quando você vai para o digital, ele é 20%. Então, é um pouco isso que você falou. Eu vou na farmácia para ter o contato com o produto. No caso do MIP, um analgésico, ele quer tomar na hora, ele está com dor de cabeça, dor nas costas, enfim. Ele já quer tomar na hora. E compra, inclusive, a água, né? Já para começar o alívio em 5, 10 minutos, o tempo que o produto levar. Então, a gente precisa entender muito o que o consumidor está buscando, né? Mas aí, então, só abrindo um parênteses, entendendo isso, pode ser que a farmácia consiga ter uma estratégia para o digital, para o sortimento do digital, e uma outra estratégia para o sortimento da loja física. É isso que você está falando, exatamente, né? Exatamente. E eu fecho esse raciocínio com prescrição,
que também está pesando cada vez mais na compra do digital. Só que aí tem um elemento um pouquinho mais complicado, que é o desenvolvimento da prescrição eletrônica, visto que nós tivemos, pela primeira vez na história, a liberação federal para fazer consulta online. São as teleconsultas. Então, as ferramentas estão ampliando cada vez mais a sua participação e amarrando já uma prescrição digital. Então, os acessos de compra passam a ser um pouco distintos do que com papel. Então, o consumidor, mesmo que seja um consumidor mais idoso, os filhos mesmo podem tomar conta dessa compra. Mas eu não entendi. Você está dizendo que a prescrição digital favorece a compra online, é isso? Exatamente. Porque eu já recebi, eu já usei prescrição digital com ela no meu telefone, mas no balcão da farmácia. Sim, muito comum. Mas o que eu tenho obrigação de dizer é que já começa a aparecer em pequena escala as transações totalmente digitais. Totalmente no ambiente online. Totalmente no ambiente online. Mas o normal, receber a prescrição eletrônica, eu vou no balcão, tenho aqui a receita, é aviada, normal, como se fosse no papel. Mas já existe um movimento para toda a transação ser digital. Então, isso em prescrição. E como é que fica? Porque também quando você vai para o canal digital, a presença do produto RX promovido, ele é maior até do que no físico, que já é maior, mas ele amplia ainda mais. E praticamente o similar, ele desaparece no canal digital. Olha, praticamente desaparece da compra. Por quê? O médico prescreveu aquilo, eu estou fazendo minha compra, então eu não tenho influência de ninguém. Eu entendi, não tem a possibilidade de uma troca no balcão, não tem aquela possibilidade do consumidor falar assim, mas você tem uma alternativa para mim, ou um medicamento mais barato, ou um outro laboratório, é isso que você está falando, Ele vai ter que fazer isso sozinho, procurando alternativas. E aí ele não vai fazer, ele não vai trocar. Eu vou fazer o que está escrito aqui. Seja genérico ou seja produto. Eu não faria. Sem uma orientação mínima, eu não faria essa troca. Sim, mas assim, tudo que a gente fala de digital, nós somos crianças ainda aprendendo a viver. Tudo é transitório. Se a gente sentar daqui na feira do ano que vem, vai ter um monte de novidade, porque está mudando muito e muito rápido, né? As pessoas vão voltar para o hábito anterior, não vão voltar. Tem essa tendência da farmácia oferecer o hub de saúde, isso leva mais gente para lá. Tem o farmácia popular, que você amplia ou não. E tudo isso tem a ver com a omnicanalidade que se fala tanto, né? Então, a gente vai ter que aprender muito ainda. Nós estamos muito longe de chegar numa estabilidade. Olha, temos várias certezas, tem as receitas de bolo que vão fazer. É muito distinto. Higiene e beleza vende super bem também. Tem uma boa penetração, se não me engano, casa de 8% de penetração de tudo que se vende, já 8% está no dígito. Higiene e beleza, que a pessoa pode comprar no supermercado, por exemplo, mas está comprando no digital. Eu não tenho, assim, eu cheguei a fazer uma compra de um creme no Mercado Livre. Geralmente eu não faço isso, mas olha só que interessante, né? Eu olhei em umas 3 farmácias, procurei esse creme. Não encontrei. Aí eu fui buscar no digital, encontrei e comprei. Pois é. Mas eu procurei em 3 farmácias primeiro e não achei. Pois é. Eu falei, mas por que eu não estou achando esse produto? Eu não tenho nem a resposta para essa pergunta. Mas eu achei no Mercado Livre e fiz a compra. Pois é. E aí eu remonto aí um dos painéis de discussão aqui da feira. Como é que a indústria, cada vez mais ajustada com a distribuição e ajustada com o varejo, faz com que esse tipo de situação não aconteça, ou quando aconteça seja cada vez mais exceção. Porque hoje você perder um consumidor para outro canal é terrível. Terrível. Verdade. César, maravilha. Como as pessoas encontram você? Você quer deixar um contato, um Instagram, um LinkedIn? César Bentin. Não é tão difícil. E também o nosso site, na www.aikivia.com, e ali tem várias informações, tem o Instituto Aikivia, né, que tem muito paper de diversas áreas, não só para o mundo do varejo, mas também para indústria, enfim, nós temos muita informação bacana ali que pode ser útil. Aikivia.com. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Sucesso. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você pela companhia. Siga a Bradilan nas redes sociais. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.